O YouTube, essa plataforma linda, ou quase, que abriga dos mais diversos conteúdos, formatos, obras de arte. E é claro, com tanto tipo diferente de vídeo, a maneira que cada youtuber tem de apresentar o seu conteúdo pode ser bem diferente também. Existem aqueles que apresentam o seu conteúdo apenas por áudio, com edição e uma gameplayzinha. Existem aqueles que ligam uma câmera e aparecem ali para te apresentar o vídeo. E aqueles que ao invés disso utilizam um avatar, um personagem virtual. E meio que eu acabei entrando mais ou menos nesse formato sem querer. Em 2018 eu acabei fazendo um teste de como seria usar o meu avatar aparecendo nos vídeos, e eu fui mantendo ele à medida que eu ia fazendo alterações e melhorias com o passar dos vídeos. E vira e mexe aparecia alguém nos comentários perguntando como eu fazia essas animações. Então resolvi hoje mostrar pra vocês um pouco de como faço as animações do meu avatar. E caramba, já tem 2 anos que eu uso esse avatar, velho. Por falar nisso, eu acho que ele tá até precisando de uma repaginada, né não? A gente de vez em quando precisa dar uma atualizada, né? Olhar as coisas por novas perspectivas, criar coisas diferentes. Atualizada? Que mané atualizada? Tu já atualizou o Windows semana passada e desde então o menu iniciar nem abre mais. Mudanças são sempre um risco muito grande, velho. Peraí. Atualização mesmo? De mim? Isso não faz nem sentido, eu sou apenas um desenho feito de pixels que é animado de um programa de edição de vídeo. Não tem como atualizar isso automaticamente. Ih, rapaz, não é que atualizou mesmo? Eu basicamente passei esses últimos tempos trabalhando em todo um novo visual para o canal. Isso desde o banner até, sim, uma nova versãozinha do meu avatar. Afinal, eu já estava utilizando tudo aquilo há uns 2 anos e eu estava sentindo que a gente precisava de uma cara nova. E como eu acabei de refazer o meu avatar, também refiz todo o, digamos que, sistema que eu utilizo para fazer todas as animações dele. E nisso eu pensei que seria um ótimo gancho para apresentar para vocês um pouco de como eu faço essas animações. E agora, em uma versão mais atualizada desse sistema. E na verdade eu nem tenho certeza se daria para considerar o processo que eu uso de animação, porque eu não uso nenhum software de animação, mas sim o Vegas, um programa de edição de vídeo. Como a edição é o processo mais demorado dos meus vídeos, é bem mais confortável para mim permanecer nele mesmo quando eu faço as cenas com o meu avatar. E bom, pode não ser o método mais eficiente, mais utilizado, mas para mim tá servindo, então tá bom. Tudo começa com um papel, um lápis, uma vontade de criar. Mas o nosso caso seria um programa de desenho e uma vontade de criar. Para isso eu utilizo o Paint mesmo. Não o Paint maravilhoso do Windows XP, mas o Paint zoado do Windows 10. Mas qualquer programa de edição de imagem já tá valendo. Eu confesso que esse é o meu maior desafio. Eu fico dias até conseguir desenhar algo que me agrade, e aí eu vou fazendo algumas alterações e mudanças até chegar em algo bacaninha, digamos assim. Depois do avatar pronto, eu começo a ir fazendo cópias com expressões e poses diferentes, algumas coisinhas extras como uma marquinha de estresse ou até um chorinho, e tudo isso para depois nas animações conseguir deixar o avatar mais expressivo. E como ele vai apresentar o vídeo, iremos precisar que os lábios dele sincronizem com a fala, ou seja, faremos o famoso lip sync. Para isso a gente tem também aqui algumas bocas em posições diferentes, cada uma para um fonema. Tem também essa que eu uso como um extra e uma cópia de todas, só que com a boca estando numa expressão neutra. Mas eu não fiz bocas de todos os fonemas, até porque é bem difícil desenhar bocas com tantas variações num espaço tão pequeno de 10 por 5 pixels, então eu simplifiquei e com esses aqui já dá para obter um resultado legalzinho. Mas bom, pixel art pronta, vamos para a próxima etapa. Agora, a gente pegaria todos esses desenhos que fizemos, salvaríamos numa imagem individual para cada um deles, jogaríamos no editor de vídeo e ficaríamos alternando entre eles para animar? Bom,
É um método, mas o que eu quero fazer aqui é otimizar esse processo, porque a gente tem muitas variações nas expressões do avatar, então teríamos que salvar muitas imagens. Avatar sorrindo com olhos abertos, avatar sorrindo com olhos fechados, avatar sorrindo com os olhos brilhando. E isso não seria muito eficiente, né? Então o lance aqui é separar cada elemento do avatar em uma imagem separada, ou seja, em uma camada individual, porque afinal não são apenas os ogros que têm camadas, o avatar aqui também. Então a gente teria a primeira camada com apenas o corpo dele sem nenhuma expressão, teríamos uma próxima camada com apenas a boca, mais outra com os olhos, outra por cima com as pálpebras e por aí vai, até termos o avatar completo. Dessa forma a gente precisaria só alternar entre esses elementos individualmente para animar cada coisinha. E para fazer toda essa separação dos elementos, a gente utiliza o Photoshop. Jogamos o avatar para lá e vamos apagando quase tudo, deixando apenas cada elemento em uma camada. E vamos fazendo isso para todos aqueles desenhos que a gente fez no Paint, para assim, no final, termos várias e várias camadas, cada uma com um elemento. Depois é só ir salvando uma por uma em uma imagem separada e voilá! Temos tudo que compõe o avatar em imagens separadas. Vegas, um lugar sem dúvida alguma lindo e cheio de possibilidades. E apesar de crashar a cada 5 segundos, é um excelente programa de edição de vídeo. Mas é claro que todo esse processo que iremos fazer aqui pode muito provavelmente ser adaptado para outros programas de edição de vídeo, Premiere, Filmora, Movavi, Windows Movie Maker. Esse talvez não. Na timeline, vamos inserindo elemento por elemento até montarmos o personagem. E organizando tudo e fazendo uma composição com as tracks, já conseguimos mover e animar o avatar como um todo. E também controlar os elementos, as expressões faciais individualmente. Mas você pode ter reparado que o avatar tá um pouco borrado. E nisso que entra o problema para trabalhar com pixel art aqui. O Vegas, por padrão, borra um pouco da sua imagem se ela for ampliada. Isso funciona para dar uma impressão de que a resolução é maior do que ela realmente é. E como o avatar tem uma resolução muito baixa, por se tratar de uma pixel art, o Vegas amplia e acontece isso. Então, para resolver o problema, a gente precisa desligar a aceleração pela placa de vídeo, reiniciar o programa e trocar a qualidade da renderização do preview para draft, que é uma qualidade mais baixa, e por isso ele não tenta melhorar a sua imagem, ou seja, sem borrões em imagens ampliadas. Avatar corrigido, a gente já insere o fundo e a cadeira, e criando mais uma composição de tracks, a gente consegue animar e controlar o avatar junto com a cadeira também. E como os elementos estão divididos em camadas, ou melhor, em tracks, a gente já pode ir alternando as imagens para ir animando expressões faciais, como por exemplo ele piscando. E como os olhos aqui são individuais, a gente consegue animá-los se movendo por meio das keyframes. Podemos inserir os braços dele, posicioná-lo no lugar certinho e colocando meio que o ponto de rotação, ou o famoso anchor point, onde seria a articulação do braço, a gente consegue animar o braço dele também. E nessa track que sobra aqui em cima, colocar umas coisinhas extras, como um óculos, ou aquele efeitinho de estresse ou de choro. E na camada da boca, além de animar ele sorrindo, ficando bravo e tudo mais, já podemos fazer o lip sync também. Basta já adicionarmos algum áudio e selecionando um ou dois frames, a gente escuta o fonema que está sendo emitido naquele trechinho e utilizamos a boca que representa aquele fonema, ou a boca mais próxima pelo menos. Eu costumava também usar aquela boca extra que eu fiz como uma espécie de transição entre os fonemas, o que na verdade não está muito certo. Porém, até hoje eu ainda mantenho ela, só que agora utilizando para outros fonemas que dá para encaixar. E após sincronizar todo o áudio, eu uso isso como uma base para animar as expressões do personagem. Se é uma fala mais irritada, eu faço o personagem ficando pistola. Se é uma fala um pouco mais séria, eu faço uma expressão mais neutra. Depois a gente parte para animar um pouco o movimento do personagem, fazemos ele aparecendo pelo lado direito da tela, e ao decorrer do vídeo fazemos ele também se movendo e inclinando para os lados um pouquinho, né? E pro vídeo também ficar um pouco mais movimentado e dinâmico, a gente pode usar um pouco de zoom no avatar conforme ele vai falando, como se fosse realmente uma edição de um vlog. E por falar nisso, a gente pode usar tudo que a edição nos proporciona na animação do avatar. Além de inserir algumas imagens e textos, podemos também usar efeitos, transições.
Existe um plugin chamado Saphir que adiciona bastante coisinha legal pro nosso Vegas, e uma dessas coisas é um efeito de shake, onde a imagem fica balançando, e a gente pode usar isso no nosso avatar. A gente só precisa diminuir um pouco alguns valores e o nosso personagem já fica levemente se movimentando durante a animação, automaticamente. No fundo, a gente também pode aplicar uma correção e balanço de cores para ele ficar um pouquinho mais bonitinho e para dar um destaque maior ao avatar. E uma paradinha que eu curto muito fazer é inserir uma daquelas light leaks, aqueles vídeos com fundo preto que possuem aquelas luzes bonitonas. Se a gente coloca elas em uma track com composição screen, ela já se mescla com o background e fica um resultado bem bacaninha. E depois de um efeitinho leve de desfoque que eu tava esquecendo de colocar, o nosso background tá prontinho. Visuais prontos, eu acabo colocando alguns efeitos sonoros, também coloco alguns efeitos no áudio da gravação, como um leve eco nesse trechinho aqui, e nossa animaçãozinha do avatar tá pronta. Porém, esse exemplo eu fiz em um projeto individual, porém nos vídeos essa animação toda é feita no mesmo projeto onde é feita toda a edição. Então fica sempre um lugarzinho separado só para animação e outro só para edição. Só que nisso a gente entra um pequeno probleminha. A animação precisa ser renderizada na qualidade mais baixa, a draft, para não borrar a pixel art. Porém, o resto da edição precisa ser renderizado na melhor qualidade. Então, para contornar isso, a gente só precisa selecionar o trechinho só da animação e renderizar com as configurações de render estando na qualidade draft. A animação renderizada, sem aqueles borrões, a gente joga ela na nossa timeline, porém agora estando naquela partezinha da edição e todas aquelas camadas da animação que a gente usou, a gente simplesmente muta, deixa invisível. E agora a gente já pode mudar a qualidade do preview para best, ou pelo menos para algo mais próximo disso, e ativar novamente a aceleração pela placa de vídeo. Prontinho, temos a nossa edição com a qualidade boa e a animação não é afetada porque ela já foi pré-renderizada. Então, se o vídeo já tivesse com a edição pronta, a gente já poderia renderizar tudo, porém agora com a qualidade de renderização estando na best. E tá aí, vídeo pronto, editado e animado. Isso é só um áudio teste e eu não tenho muito mais o que falar. É sério. E esse foi um pouco do processo de animação do Avatar, sabe? Foi só uma pitadinha, só aqueles 2 leves mergulhinhos de açúcar no chá do tio do Pica-Pau, mas que na verdade era pra ser só um. Não espanje meu açúcar! Tá ouvindo? E bom, eu não quis que esse vídeo fosse necessariamente um tutorial, até porque na parte do Vegas tem algumas coisinhas que precisariam de uma leve atenção, pelo menos pra quem não tá muito acostumado com edição de vídeo. Então um tutorial disso teria que ser um vídeo bem longo, e o que eu queria aqui hoje é meio que entreter, fazer ediçãozinha, roteiro, seguir aquele formato que normalmente eu faço aqui. E eu espero que tenha funcionado. Mas se eu ver de repente que esse vídeo teve um número considerável de pessoas com dúvidas ou realmente interessadas em utilizar esse método que eu uso, eu vou considerar fazer um vídeo tutorial mesmo lá no meu canal secundário, e eu aviso qualquer coisa na aba de comunidades ou no comentário desse vídeo, quem sabe, né? Mas eu preciso deixar claro que esse método não é perfeito, ele tem problemas e a gente tem que sempre estar atento para contornar eles, mas mesmo não sendo um método perfeito, é o que eu utilizo e pra mim tá funcionando muito bem, e eu fico feliz de compartilhar um pouco desse processo com vocês. Eu ainda tenho muitas outras ideias e planos que eu quero compartilhar também daqui em diante, então espero que vocês gostem de tudo que está por vir, porque eu também tô bem animado para tudo isso. Então, sejam bem-vindos ao próximo nível.